Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos apresentar algumas informações preliminares sobre a instituição jurídica do processo para que vocês possam compreender a importância desse tema para a ciência processual na atualidade. No entanto, eu já faço de início uma advertência que a palavra processo ela é polissêmica e quando migrada para o direito, nós devemos demarcá-la, arguí-la a partir de uma teoria processual mais adequada para explicitar esse tema. Por que eu digo isso? Porque vocês vão folhear vários livros de direito processual, de teoria geral do processo, e vocês vão encontrar uma verdadeira confusão. Processo, ora, mesmo na atualidade, o processo é meio, ora ele é falado como instrumento, ora ele é falado como instituição de garantias, ora ele é falado como instrumento de pacificação social, depois fala-se que processo é a ordenação dos atos processuais para obter um resultado, enfim. Nós temos no campo da ciência jurídica uma grande dificuldade que vocês, alunos do segundo período, têm que tomar muito cuidado. Qual é a dica? Qual é a percepção que vocês têm que ter? Ora, toda ciência para alcançar esse status de rigor científico, ela tem que ser enunciada a partir de um paradigma teórico, a partir de um paradigma científico. E muitas vezes a ciência processual acolhe o próprio Código de Processo Civil um verdadeiro sincretismo, o que dificulta o ensino jurídico, o que dificulta que vocês possam compreender a importância desse tema na atualidade. Veja que muitas pessoas se formam e não conseguem demarcar cientificamente ação, jurisdição e processo. Confundem todos esses institutos. E eu posso dizer para vocês com absoluta tranquilidade que a partir de um autor italiano chamado Elio Fazzolari, o estudo do processo ficou muito fácil. Você perceber que a instituição jurídica do processo tem um conteúdo, um arcabouço teórico diferenciado de ação, diferenciado de jurisdição, isso facilita. Mas, infelizmente, toda a construção teórica desse autor que eu disse, esse autor italiano, Fazzolari, infelizmente ela não é aproveitada como marco teórico para a maioria dos estudantes do processo. A maioria dos estudantes do processo, muitos profissionais inclusive, não preocupam, acham trivial você escrever ou você enunciar a instituição jurídica do processo a partir de um paradigma teórico. Só que para a ciência, digamos assim, a grande ciência, isso é fundamental. Nós só podemos escrever a partir de um horizonte que tenha fundamento ou lastro teórico. Se você pegar o Código de Processo Civil, torna para nós professores uma grande dificuldade, porque o Código de Processo Civil, veja, de 2015, é um verdadeiro sanduíche de teorias. Eles acreditam que o sincretismo é bom, você misturar teorias e fazer um código possível, isso é ganho de democraticidade. Na verdade, isso é na verdade, uma derrota da ciência, porque as teorias elas existem para disputar de forma democrática, na argumentação democrática, aquela que tem mais resistência para enfrentar os desafios da atualidade. Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele optou, os legisladores optaram por manter ali uma miscelânea, o que eu chamo de sincretismo. Eu não, Max Weber já falava sobre isso, sincretismo teórico. Então lá você vai ter várias teorias que dificulta o ensino jurídico na atualidade. Nós, professores, temos que fazer uma certa acrobacia para explicar a instituição jurídica do processo. Mas, em linhas gerais, passando para vocês que estão no segundo período, é importante que vocês entendam
que o processo é uma abstração teórica, porém importantíssima para o exercício da função jurisdicional. Vocês sabem, e nós já falamos isso em sala de aula, que não é possível você pegar no processo. Isso é uma ficção, né? Isso é uma forma equivocada de se dizer processo na prática, né? Mas, na verdade, o processo é uma abstração teórica. Processo é uma teoria, é uma proposição teórica. Por quê? A partir da teoria constitucionalista do processo, com o avanço ofertado ex ante, anteriormente, pela teoria do processo com procedimento em contraditório de fato e salário, o processo nada mais seria de que um conjunto de princípios ou institutos que delimitam o exercício da função jurisdicional. Veja bem, quando você vai ao fórum, por exemplo, e você pede ao serventuário que ele lhe entregue o processo, na verdade, o que você está pedindo ali são os autos de um procedimento devidamente instaurado, de um procedimento que foi instaurado conforme a norma legal vigente, né? Dentro desses autos, você tem ali o registro, né, na forma cartular ou eletrônica, das argumentações, dos atos procedimentais, dos atos institucionais do exercício da função jurisdicional. É isso que você tem ali, é esse registro que você tem ali para configurar toda a estrutura do procedimento. É isso que você tem acesso, é isso que você tem contato, na verdade. O processo é um conjunto, na teoria constitucionalista, um conjunto de princípios e institutos que vai exatamente validar e legitimar aqueles atos procedimentais que estão transcritos naquele procedimento. É possível você pegar no contraditório? É possível você pegar na ampla defesa? É possível você pegar na isonomia? É claro que não é, né? Você já viu aí o contraditório batendo um papo ou conversando com a isonomia lá no fórum? Vocês não vão encontrar isso. No entanto, se o procedimento devidamente instaurado, mediante uma argumentação jurídica que foi transcrita naquele documento, ela não estiver respaldada, consolidada, arguída pelo exercício do contraditório nos autos do procedimento, aquele procedimento terá sua nulidade decretada a qualquer momento, porque o contraditório é uma garantia de arguição da própria linguagem jurídica. Então, se a parte autora apresenta uma petição inicial, conforme o artigo 319 do CPC, ela o faz mediante uma linguagem jurídica, mediante uma linguagem normativa. Da mesma forma, o réu, quando apresenta as suas defesas, as suas preliminares de defesa, tal como lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, ele o faz de forma formal ou também na forma oral, quando é permitido, para contra-argumentar, contra-arguir uma linguagem que já está posta, que a gente chama de linguagem ordinária. Muito bem, é esse contraditório que vai permitir, de início, o exercício de uma argumentação que não esteja imune à crítica, que não seja imune aos argumentos contrários. Então, isso é o contraditório sendo exercido em todas as fases do procedimento. Quando se fala na oportunidade de produzir provas, quando se fala no direito de vista de um determinado documento que foi juntado nos autos do procedimento, tudo isso é, na verdade, a garantia de um contraditório efetivo que está acontecendo no
procedimento jurídico. Da mesma forma, quando eu falo que é dever do órgão jurisdicional e das partes tratar todos os envolvidos com igualdade, com isonomia, com capacidade de arguir criticamente os conteúdos do procedimento, eu estou dizendo que esse instituto, a isonomia, é um componente fundamental para legitimar os conteúdos do procedimento, né? Da mesma forma, quando eu asseguro a você a ampla defesa dentro do espaço-tempo do procedimento jurídico, eu estou dizendo o seguinte: olha, você tem o direito de insurgir, você tem o direito de arguir os conteúdos da linguagem jurídica que as partes delinearam naquele procedimento. Eu estou te garantindo isso, né? Essa garantia é fundamental para o exercício e legitimidade da função jurisdicional. Então, veja bem, né? Quando você compreende a teoria de Fatsalari, fica fácil para compreender tudo isso que eu estou dizendo. Quando eu falei que o processo é uma abstração teórica, eu quero dizer para vocês que, a partir do Fatsalari, eu não tenho condições mais, na atualidade, de dizer: eu vou ao fórum pegar um processo, eu vou ao fórum manusear o processo. Não, de forma senso comum, é normal que isso vai acontecer, né? Mas de uma pessoa que estuda a teoria geral do processo, ele vai perceber que, na verdade, o que está se querendo dizer é que alguém foi ao fórum, à sede física do juízo, para manusear um determinado procedimento, que pode ser um procedimento cuja pretensão é uma demanda de usucapião, cuja pretensão é uma demanda de alimentos, cuja pretensão é uma demanda de divórcios, mas o que vai legitimar toda aquela argumentação desenvolvida naquele procedimento é exatamente os direitos fundamentais do processo, do contraditório, da isonomia e da ampla defesa. Então eu posso dizer que os institutos jurídicos do processo, alguns autores falam em instituições jurídicas do processo, atuam exatamente para controlar o exercício da função jurisdicional e da argumentação que está sendo feita nos autos do procedimento. Então isso é muito importante. Então eu sempre digo para vocês que processo é uma abstração teórica nesse sentido, ou seja, quando a lei, no artigo 5º, me assegura o direito do contraditório, o direito à ampla defesa, o direito à isonomia, eu estou dizendo que as partes têm à sua disposição um conjunto de princípios devidamente positivado na ordem constitucional para assegurar a legitimidade e validade dos atos procedimentais que estão sendo praticados no âmbito da atividade jurisdicional. Então, esse